E se fosse possível alcançar as metas de um ano em apenas 3 meses? Parece impossível, não é? Mas calma, eu não tô falando de correria ou de sobrecarga, é sobre foco e intenção. Fica comigo até o final desse episódio, porque hoje eu vou te contar por que o planejamento anual tradicional não funciona, os benefícios incríveis do método de 12 semanas e o mais importante, como você pode aplicá-lo na prática. Eu vou te dar o passo a passo para que você possa começar a transformar a sua organização e alcançar resultados mais rápidos e consistentes. Fala, loba maravilhosa, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Mente e Corpo Leve. Eu sou a Maju Rezende, nutricionista especialista em emagrecimento feminino e futura psicóloga, e hoje eu quero compartilhar com você o método do livro Um Ano em 12 Semanas, que promete te ajudar a ter resultados de forma leve e sustentável. Então, vamos lá, vamos começar a contextualizar essa questão, né? Primeiro eu quero falar sobre por que o planejamento anual tradicional é falho. Por quê? Porque pensa bem comigo. Quando a gente faz, nosso planejamento tradicional, né, a gente chega lá no final do ano, do ano anterior, né, ou no primeiro dia do novo ano, e a gente coloca um monte de coisa, sabe, assim? No calor do momento: "Ah, eu vou alcançar X de faturamento, eu vou emagrecer não sei quanto, eu vou me exercitar todo santo dia, eu vou nã A gente vai colocando com uma falta de clareza, com uma falta de percepção, de entender o que que é possível fazer ou não, né, a gente vai colocando um monte de coisa, porque é aquela emoção, ano novo, vida nova, a gente pode tudo, imparáveis. Mas você sabe que não é bem assim, sabe. Porque no final das contas a gente sempre fica frustrado, assim, com isso tudo. Se a gente coloca isso tudo de meta, a gente fala: "Putz, não atingi nem metade". Mas não é porque você não é capaz, é porque você colocou muitas metas e provavelmente seria inviável atingir todas essas metas, né, nesse período, né. E aí outra coisa, que além dessa falta de clareza, é a questão da procrastinação. Por quê? Porque a gente tem um ano inteiro, é bastante tempo, né, são 12 meses. E aí, a gente tende a falar: "Ah, ainda dá tempo". Chega janeiro: "Ah, ainda dá tempo, depois do carnaval eu faço. Ah, depois do carnaval tem férias. Ah, nã E aí a gente vai, né, adiando. "Ah, Dia das Mães, não sei o quê". Enfim, aí a gente vai adiando. Depois do Dia das Mães eu começo, depois do Dia das Crianças eu começo. E aí, enfim, a gente vai adiando, 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 porque tem uma celebração, alguma coisa no meio, e aí impede que a gente faça ações, que a gente execute ações para atingir aquela meta de início de ano, né. Então essa procrastinação por ter muito tempo acontece muito, porque tem uma desmotivação a longo prazo, porque esse prazo estendido dilui a sensação de urgência e de prioridade. Então a gente fica: "Ah, dá tempo, tem um ano inteiro, tá de boa", né. E aí, em contrapartida, por que 12 semanas, 3 meses, né, como eu falei, por que que isso, muda a percepção? Quais são os benefícios desse método? Então, esse método de 12 semanas, ele propõe dividir o ano inteiro em 4 trimestres. Então, é como se cada trimestre fosse um mini ano, entendeu? Então, a cada trimestre, você tem uma nova chance. Um novo réveillon, digamos assim, entendeu? Então, por que que isso é bom? Por que que esse foco em metas de curto prazo, por que que isso é tão importante pra gente? Por que que isso dá tão certo? Porque quando a gente trabalha com períodos curtos, isso mantém a motivação elevada e reduz a procrastinação. É ao contrário do que eu falei do sistema tradicional, porque aumenta a nossa autoeficácia. A gente fala: "Ah, é uma meta pequena aqui em 12 semanas, em 3 meses eu vou bater essa meta". Aí a gente bate. Aí a gente fala: "Nossa, então vamos para o próximo ano ou para o próximo trimestre", né. Então essa segmentação do ano ajuda muito. E essa cada trimestre é uma nova oportunidade de recomeçar, sem depender de janeiro. Tipo assim, você não fica só esperando: janeiro eu tomo as rédeas da minha vida", em janeiro, sabe. Enfim, não faz sentido isso também, mas muitas pessoas pensam assim. E é mais fácil estabelecer objetivos alcançáveis em um período de 12 semanas, do que ao longo de um ano inteiro, sabe. E é fácil realizar essas metas também, porque a gente tem mais sprint, sabe. Aquilo são 3 meses.
bora, entendeu? E com esse prazo menor, tudo fica mais atingível, mais tangível e satisfatório, porque fica mais palpável, é ali, tá ali para acontecer, não é tipo: "Ah, até o final do ano, então em dezembro eu quero estar com menos 10 quilos". Pô, tem muito tempo, sabe? E aí, eu vou te contar um relato pessoal que, assim, eu planejava meu ano, muitas vezes, o ano inteiro. Eu sentava, muitas vezes eu fiz isso, sentava e planejava, tipo: "O que que eu vou fazer em janeiro? O que eu vou fazer em fevereiro?". Bonitinho, assim, sabe, tudo. Escrevia tudo, assim, as ações, o que que eu ia fazer, porque eu fui ensinada, assim, em um curso que eu fiz. E aí eu achava que era assim o jeito certo de fazer, né, de você planejar realmente o ano todo. E só que aí o que que acontecia? Tinha muita confusão, eu ficava: "Mas o que que eu vou fazer em agosto? Falta muito tempo para chegar em agosto, sabe, o que que eu vou prever ali?". E tinha muitas mudanças de plano, então eu até chegava a planejar o ano todo, mas mudava tudo, acontecia isso, aparecia uma oportunidade nova ou acontecia um imprevisto e aquele planejamento anual ia por água abaixo, sabe, só me frustrava, não dava certo. Aí eu, muito curiosa, fui pesquisando métodos. Que método é legal, que método é legal. E eu não sei como, mas eu me deparei com esse livro, e aí eu comecei a planejar os trimestres. E, gente, foi muito diferente pra mim, foi muito tirou um peso das minhas costas, porque eu ficava planejando o ano todo e eu ficava: "Será que vai rolar esse ano todo?". E os 3 meses são muito mais palpáveis, tá ali tá ali, ó, tá ali na boca do gol, sabe. Então eu comecei a planejar, daí eu fiz um planejamento de saúde, pra eu cuidar muito da minha saúde, porque é um pilar prioritário na minha vida, vocês sabem disso, quem me acompanha sabe que é. E aí eu vou explicar como eu faço, né, como eu faço não, como o livro propõe para que a gente faça, e foi seguindo o livro que eu fiz, e eu vi muitas melhorias, na minha saúde por conta de seguir esse planejamento, muito mesmo, sabe. E é mais palpável, porque a gente consegue acompanhar. E eu fiz também uma meta de captar mais pacientes, e aí tem todas as ações para isso, né. Então eu fiz isso e eu vi muita diferença, porque antes ficava uma confusão. Sabe, ficava, ai, muitas metas, muita coisa, um planejamento extenso, gigante e não era pouco prático. Não fazia sentido, pra mim não faz sentido planejar o ano todo. Eu sei que grandes empresas precisam fazer isso, né, e até você pode fazer também, mas pontos chaves, tipo: "Ah, em tal mês eu vou tirar férias", pontos, sabe, coisas pontuais, assim, não estratégia de vida. O que que você vai fazer de estratégia naquele mês? Eu não sei se vale a pena. Acho que vale muito mais a pena você pensar em trimestres. Organiza muito mais, dá muito mais clareza. Então esse é o meu relato pessoal, eu achei que mudou muito a minha visão de planejamento, pelo menos eu bati muito mais metas do que em comparação quando eu planejava o ano todo, né. E aí eu quero te passar essa prática, como que é o passo a passo para aplicar esse método, tá bom? Então, o primeiro passo é você ter um planejamento com foco e um planejamento estratégico. Com foco, por quê? Porque você precisa escolher de 1 a 3 metas no máximo. Não adianta, não adianta ter aquele calor do momento do ano novo que a gente fala: eu vou viajar para X lugares, eu vou ter um faturamento X, eu vou ter um filho, eu vou casar, sabe? É aquela, assim, é 1 ano e aí você quer colocar toda a sua vida em 1 ano. Então, não, e é a mesma coisa para um trimestre. Pensa bem. 3 meses, não dá pra você colocar a vida. Então, assim, tem até gente, esses conceitos, eles são desse livro, mas eles me lembram muito 2 livros que eu gosto muito, um é o Essencialismo e o outro é A Única Coisa. Me lembra muito esses conceitos de menos é mais, sabe assim? Então, esse livro A Única Coisa fala muito sobre a gente escolher uma única coisa. Mas, com os excessos do dia a dia, com tudo que a gente quer conquistar, você pode ali o livro sugere que até 3 metas tá tudo bem, né. Então, esse foco de ter ali poucas coisas pra você conquistar, pra você não ficar perdido, porque se você coloca muita coisa, você coloca energia em muitas coisas, mas você acaba que não conquista nada, porque você coloca um pouquinho de cada coisa em 10 coisas, entendeu. Então, não é melhor você colocar uma quantidade maior em 3 coisas e depois você, no próximo trimestre, né, no próximo ano, como fala no livro, você foca em outras 3 metas? Você conclui as coisas. É muito bom concluir, aumenta a autoeficácia. E aí, como que é esse planejamento estratégico também que eu falei? É com metas SMART, que eu tanto falo, muitas pessoas falam, é muito famoso esse conceito, talvez você já conheça, mas, vou falar, né, como que funciona.
porque vai que alguém tá ouvindo e não conhece. Então, metas específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais, entendeu? Então, quando você se colocar uma meta, olha para ela e vê se ela tá smart, olha se ela contempla todas essas questões que eu falei aqui, entendeu? Então, específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Precisa ter tudo isso. Porque às vezes as pessoas colocam assim, ó: "Quero emagrecer". Gente, isso pode ser emagrecer 1 quilo, pode ser emagrecer 20, pode ser amanhã, pode ser daqui 2 anos, fica muito vago. E aí não tem intenção, a gente não coloca a mão na massa, porque não tem nada palpável ali. Então vamos trazer aqui esse exemplo do emagrecimento. Por exemplo, se a gente fosse estruturar uma meta smart e específica, emagrecer, a gente quer emagrecer, beleza. Mensurável, 10 quilos. Atingível, então a gente pensa no tempo, é atingível descer 10 quilos? É, mas em qual tempo? Em 12 semanas? É possível. E aí, legal, né? A gente já definiu aqui que é específico, que é mensurável, que é atingível e é temporal. E aí a parte relevante está muito relacionado com outra questão que o livro trouxe, que é de alinhar a parte emocional, das emoções e motivação, que entra aqui na parte relevante do SMART. Essa questão da emoção, da motivação, que são os seus porquês mais profundos. Então, coloca aí 5 motivos pelos quais você quer conquistar aquela meta, seja qual for, tá? Eu dei o exemplo de emagrecimento porque eu sou nutricionista, mas pode ser de faturamento, pode ser de mudar de emprego, né? Mudar o trabalho, pode ser aprender um novo idioma, pode ser fazer um novo curso, enfim, diversas coisas. Então, eu só tô dando um exemplo. Mas você precisa fazer essa meta SMART e reconhecer a importância de se comprometer emocionalmente com essas metas. Ainda na parte de planejamento, você precisa montar um checklist com ações de atraso e principalmente com ações de vantagem. E o que que é isso, né? O que você tá falando? Vamos lá. As ações de atraso, elas são os resultados finais, as consequências das ações tomadas ao longo do tempo. Então, elas são o output, sabe? Aquilo que sai, o resultado final do processo, dos esforços que você dedicou ali. Então, elas não podem ser controladas diretamente, porque elas dependem justamente das outras, né, das ações de vantagem, tá? Elas vão depender disso, dessas ações realizadas no passado. Então, quais são alguns exemplos aqui de ações de atraso, tá? O peso perdido no final de um programa de emagrecimento. Então, lá, 10 quilos, né, que você tinha colocado na sua meta. O faturamento que você vai alcançar no final de um trimestre. O tempo de corrida, né, o pace, vamos supor que você adora correr ou é corredora. O pace, né, no final de uma preparação, você ficou várias vezes treinando, treinando, treinando. No final ali de 3 meses, qual pace você quer estar, mais ou menos? É isso, sabe? Essas métricas, elas são úteis para avaliar o progresso, mas elas não garantem o resultado, que esse resultado vai ser alcançado. Elas não garantem isso, porque elas são reativas e não proativas. Não são elas que são efetivas ali, entendeu? Elas estão muito relacionadas com a meta ainda, né, essas ações, mas você pode mensurar seu peso a cada semana ou a cada mês para ver se você tá no sentido certo, o seu faturamento, o seu tempo de corrida, entendeu? Então elas são importantes, são essas ações de atraso que são importantes serem acompanhadas também. Agora, as mais importantes, ações de vantagem. O que elas são? Elas são os esforços controláveis e diretos que impulsionam os resultados desejados. Então, assim, elas são proativas, mensuráveis e estão sob o seu controle. Então, elas criam as condições para que as ações de atraso sejam atingidas. Então, por exemplo, seguir um plano alimentar saudável ali com déficit calórico, realizar os treinos de corrida de forma semanal ou diária, com constância, com consistência, né, ou semanal que seja, mas assim, ou 3 vezes na semana, enfim, isso aí você que vai decidir. Mas ter essa consistência, produzir conteúdos estratégicos para atrair potenciais clientes, tudo isso, né, pensando nas ações de atraso que eu tinha falado. E essas ações de vantagem, né, que eu tô falando agora, elas têm impacto direto nos resultados. E por isso elas são fundamentais para que o planejamento se torne eficiente.
né, que você consiga executar aquele planejamento. Então, basicamente, é você transformar esse planejamento em algo palpável. Tipo, qual que é o próximo passo? Entendeu? E aí, o segundo passo é a parte de execução, que é a parte muito importante. Eu gosto muito dessa parte de mão na massa, que eu já fui muito de planejar e não executar, sabe? Ah, isso é tão frustrante. Então, eu adoro a parte de colocar a mão na massa. E aí, o que que você vai precisar para colocar a mão na massa? Esse checklist, que é as ações que eu falei no tópico anterior. Você estabelecer horários fixos para executar cada ação. Então, agenda, relógio, despertador e colocar essas ações em prática. Execução hard, assim, ó, execução máxima. E aí, você precisa então colocar em prática tudo isso, ver, organizar como que você vai colocar. Ó, dia tal, eu vou fazer isso e aquilo. Fazer aquele planejamento mesmo na unha, entendeu? De horários mesmo, de quando será executado e executar, o mais importante, executar, que esse tópico é sobre execução. E depois, o terceiro passo é você acompanhar, é avaliar e ajustar essas metas, essas ações. Então, é você acompanhar esse progresso diariamente, acompanhar, avaliar e principalmente diariamente, principalmente no final de cada semana, para você avaliar o que que você conquistou, o que que deu certo, o que que não deu, o que que você precisa mudar, o que que funcionou, o que que você vai ajustar para a semana seguinte. Isso é muito importante, muito importante. Eu faço isso, eu sempre fiz isso até antes de ler esse livro, mas agora eu faço de uma forma mais analítica, sabe, com mais propósito do que eu vou fazer na semana seguinte para manter ou para mudar esse cenário. Aí o quarto passo aqui é a preparação para desafios. Porque a gente precisa antecipar essas possíveis dificuldades, né, os imprevistos ou desmotivação, para a gente conseguir manter um ritmo saudável. Então já pensa sobre isso, né. Já pensa, o que que pode estar errado nesse cenário aqui? Então, quantas refeições livres eu vou ter no exemplo do emagrecimento, né. Quantas refeições livres? Ou organizar isso, pensar na sua semana ali. Ah, vai ter um aniversário, vai ter isso aquilo, então, tá, eu preciso me controlar mais em outros dias. Pensar sobre isso, pensar sobre esses desafios, pensar e se preparar, não adianta só pensar, tem que se preparar. É faturamento, e se acontecer alguma questão com os clientes, nã como que eu posso facilitar o pagamento, como que eu po enfim, pensar nisso. Na mesma coisa de produção de conteúdo, será que eu consigo e se não der tempo de eu gravar, será que eu consigo adiantar um dia mais tranquilo? Enfim, gente, é preparar para desafios, porque desafios sempre estão presentes em nossas vidas, né, não tem jeito. E o quinto passo é de celebrar as pequenas vitórias. Então, a cada açãozinha, sabe, a cada dia que você fizer alguma coisa, a cada progresso, um passinho que você deu pra frente, por menor que pareça, você tem que comemorar. Você tem que ficar feliz por isso, porque é uma vitória. Então, é bem aquela questão que cada tijolinho em uma construção grande, que seja um prédio, uma coisa gigante, sabe? Cada tijolinho vai ser importante. Sem um tijolinho, a estrutura. Então, a gente precisa comemorar cada tijolinho, ficar feliz por cada tijolinho. Então, esse é o passo a passo que eu queria passar aqui para você. E aí, eu vou fazer um resuminho prático, só para ficar fresquinho na sua cabeça aí. Então, os passos: planejar de forma focada, né, no máximo 3 metas por ciclo e de forma estratégica, com as metas SMART, né. E executar, então, primeiro criar um checklist semanal e seguir esse checklist, que executar é pôr a mão na massa mesmo. Se preparar, então pensar nessas estratégias e ferramentas para possíveis obstáculos, desafios que vão aparecer. Avaliar, fazer esses ajustes semanais e celebrar, né, conhecer essas vitórias, essas pequenas vitórias que são tão importantes no caminho. Com esse método, eu tenho certeza que você vai ter foco, motivação e, com certeza, por conta de tudo isso, resultados consistentes ao longo do ano,
né? E aí, um trimestre de cada vez. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Se esse conteúdo te ajudou, não se esqueça de deixar um like aqui pra mim, porque isso ajuda a plataforma a entregar esse conteúdo para mais mulheres que, assim como você, querem ter uma vida mais leve. Se inscreva no meu canal e ative as notificações para sempre receber as melhores orientações sobre como ter uma vida mais leve e saudável. Até o próximo episódio. Beijos e tchau, tchau!